Olá, queridos! Voltamos para a nossa revisão da aula 5.2. Vamos direto ao ponto. Vamos lá relembrar alguns tópicos que nós estudamos sobre o empirismo? Vamos já direto, sem delonga. Vamos para a tela, né? Já está aqui. Aula 5.2. A origem do conhecimento, o empirismo. Qual o conceito, então, de empirismo? É a corrente filosófica que caminha na direção oposta, ou seja, é versus o racionalismo, né, de Descartes. Enquanto o racionalista olha para dentro, razão, dentro quer dizer o quê? Mente, né? A mente humana, o cérebro. O empirista olha para fora, os sentidos, que também faz parte da nossa estrutura biológica, né? Os nossos órgãos do sentido. Aliás, vale a pena ressaltar, não sei se eu falei isso na aula, que os nossos órgãos dos sentidos levam informações para o cérebro. Lembra aquela frase importante, penso, logo existo, de Descartes? Porém, penso, mas também preciso ver, né? Algo só existe porque eu observo. Eu observo, eu sinto, eu tenho sensações, não é verdade? Nós só temos uma ideia de computador, de notebook, porque a gente sabe que a gente já viu esse objeto. Só racionalmente não tem como eu pensar sobre o notebook. Bom seria se tivéssemos a capacidade assim, de criar coisas só pela racionalidade, né? Tudo que nós criamos, na verdade, já tem ali uma base. Mas eu não estou contra os racionalistas, não. Para mim, as duas correntes todas têm contribuições aí para a ciência. Então, as teorias empiristas defendem a tese de que todas as nossas ideias são provenientes da experiência e de nossas percepções sensoriais. Que são as percepções sensoriais? O que nós sentimos pela visão, audição, né? As nossas percepções criadas por esses órgãos do sentido. Então, queridos, aqui eu trago um quadro no qual faço comparação desses filósofos, né? Eu trouxe aí um pouquinho de cada um, de Bacon, de Locke e Hume. Qual o foco principal desses três filósofos, né? Que foram que nós abordamos lá na aula. Francis Bacon, o foco principal dele é o método científico. Para Locke, origem do conhecimento e política, né? O foco principal dele do empirismo é na origem do conhecimento e a política. E Hume, limites da razão e ceticismo. Conceito-chave, Francis Bacon, indução, observar a natureza para criar leis. E Locke, tábua rasa, a mente nasce vazia como um papel. Qual a palavra-chave sobre as ideias de Hume? Ele diz que hábitos. Acreditamos no futuro apenas por repetição. Né? Acreditamos no futuro porque nós temos o quê? Experiências e repetimos essas experiências. Né? Temos essa visão de futuro. Visão sobre a mente. O que Francis Bacon pensa sobre o que é a mente humana? Deve ser limpa dos ídolos, né? Preconceitos, porque quando nós temos uma crença ali, no sentido assim, uma percepção definida, nós podemos cometer o quê? Erros, preconceitos. Acho que na hora desse tópico aí eu não expliquei muito sobre isso, certo? E John Locke preenchida por sensação e reflexão. Visão dele sobre a mente é preenchida por sensações e reflexão, ou seja, pelas nossas sensações dos órgãos dos sentidos. E David Hume, impressões fortes e ideias fracas. Né? Então, as nossas impressões, por meio do sentido, são fortes. E só ideias, elas podem ser fracas, não pode ser comprovado. O que é a verdade para Francis Bacon? O resultado de experimentos rigorosos. Para John Locke, a concordância entre nossas ideias é a realidade. Para Hume, uma crença baseada na probabilidade e no costume. Obra principal. Essa é a obra principal, Novo Organo,
Ensaio sobre o Entendimento Humano, e David Hume, Tratado da Natureza Humana. Então, queridos, o que nós vimos aqui foi as características de cada um desses filósofos, que nós estudamos um pouquinho mais amplo, né, de forma mais ampla, durante a aula, mas esse quadro ajuda vocês a relembrar que todos eles são empiristas, né? Porém, cada filósofo tem ali seu ponto de vista sobre o conhecimento, né, por meio, então, da experiência, certo? Muito bem, então nós vamos agora para a atividade sala. Vamos lá? Muito bem, queridos, vamos para a correção das atividades. Nessa aula não teve nenhum momento ali de reflexão, certo? Nas aulas anteriores tivemos atividades de reflexão sobre aquele tema, porém vamos para a atividade, porque muitas vezes essas atividades trazem, né, ali o conceito, né, sobre a corrente que nós estamos estudando, aí vai ajudar vocês a aprimorar ali, né, a compreensão sobre essa corrente filosófica. Vamos então para a tela, vamos para a primeira questão. Questão 1. Qual das seguintes frases melhor resume a posição do empirismo britânico? O mundo material é uma ilusão criada pela nossa mente. B. A verdade é uma intuição intelectual pura e imediata? C. Nada está no intelecto que não tenha passado antes do sentido. Penso, logo existo. Qual dessas alternativas está relacionado, né, à posição do empirismo dos filósofos britânicos que nós estudamos? Vamos lá, resposta letra C. Nada está no intelecto, ou seja, não nascemos com conhecimento, né? Que para adquirir o conhecimento nós temos o quê? Ter passado antes pelo sentido. Precisamos ver, tocar, sentir, manipular, né? Ter experiência para desenvolver ali um conhecimento racional ou uma ideia sobre aquele objeto. Questão 2. Qual é a metáfora utilizada por Locke para descrever a mente humana ao nascermos, né? Negando a existência das ideias inatas? Lembrando que as ideias inatas têm a ver com o quê? Com as ideias racionalistas, né, de Descartes, que diz que nascemos com ideias perfeitas de Deus, ideias da perfeição, ideia, né, da matemática. Para ele, nascemos já com a mente ali já cheia de informação. E os empiristas dizem o quê? Vamos lá. Dizem que nascemos como uma tábua, né? Aqui está tábula, mas é uma tábua rasa. Ou seja, como uma folha de papel branco. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos para a terceira questão. No debate entre racionalismo e empirismo, como os empiristas veem a matemática? Como o primeiro degrau da percepção sensorial bruta? Como a relação entre ideias, que é inútil, mas que não nos diz nada sobre a existência real das coisas, sem a experiência? Como a única prova que existe ideias inatas, perfeitas, colocadas por Deus? Como uma superstição perigosa que deve ser eliminada da ciência experimental? E aí, o que vocês acham? O que os empiristas dizem sobre a matemática? Será que eles compreendem que a matemática contribui também para o conhecimento? Sim, eles concordam que a matemática ela comprova ali um conhecimento, né, lógico, matemático. É como um cálculo matemático que pode ser até uma verdade universal, porque em todas as culturas, 2 mais 2 vai ser 4, né? 2 mais 2 vai ser 4.
Nenhuma outra cultura, 2 mais 2 vai ser 5, certo? Então, eles concordam, sim, que a matemática contribui para ideias lógicas universais, porém, eles dizem que, como uma relação, que a matemática é uma relação entre ideias que é útil, mas que não nos diz nada sobre a existência real das coisas, sem a experiência. Essa é a resposta, então, dos filósofos. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa aqui. A análise dessa questão, né? A questão B, Hume distingue, então, relação de ideias, ou seja, matemática de questões de fato, mundo real, sendo que a primeira é puramente analítica. A matemática, com certeza, ela contribui para responder, né, conhecimentos lógicos, né, para fazer análises lógicas, matemáticas. Porém, ela não diz tudo sobre tudo, né? A matemática não dá conta de tudo. Nós temos nossos conhecimentos por meio das nossas percepções, das nossas sensações, das nossas experiências, que não tem nada a ver com matemática, né? Aprender a fazer, por exemplo, arquitetura, precisa conhecer matemática, ter conhecimento matemático. Mas aprender a fazer, por exemplo, uma pintura, né, uma imagem abstrata, eu não preciso da matemática. Porém, vai ter desenhos que eu vou precisar ali dos cálculos matemáticos, né, para organizar ali a estrutura da imagem, da figura, certo? Então, se para os racionalistas a matemática é fonte de conhecimento, para os empiristas, em alguns momentos, não vai ser necessário a matemática. Aqui nós temos um material complementar, é um texto sobre o empirismo, caso vocês queiram estudar mais, aqui também no dicionário de filosofia, certo? Esse material está sendo disponibilizado para vocês pelo PDF, ok? Certo? Então, vamos fechar nossa aula. Deixo aí uns minutinhos para vocês fazerem reflexões. Pode trazer a imagem aqui para eu despedir dos estudantes. Muito bem, queridos, fica aí um restinho de tempo para vocês refletirem mais, estudar, né, fazer a leitura desse material, para que vocês possam aprimorar ali sua compreensão sobre essa corrente. Vocês percebem que nós estamos estudando, né, corrente por corrente, nós estamos misturando tudo, às vezes trazemos de volta, né, alguns conceitos para ajudar vocês a relembrarem, certo? Isso é necessário, né? Tem como eu estudar um conceito e pronto, e partir para outro, às vezes é necessário voltar, fazer novas reflexões, até ali a gente conseguir fixar, né? Fixar esse conhecimento, compreender, aprimorar esse conhecimento. E para isso também é necessário o quê? Escrever, anotem aí, façam quadros comparativos, mapa mental. O professor, acredito que tem professores que fazem esse mapa mental de todas essas correntes, traz para a sala, deixa lá na parede para os alunos ficarem estudando, lendo. Tudo isso é exercício, né, para aprimorar o conhecimento, porque o próprio empirismo, os empiristas dizem, né, para conhecer, para termos, aprofundar um conhecimento, para adquirirmos conhecimento, precisa também experiência, ou seja, experimentar, vivenciar, manipular. Isso reforça, né, as nossas capacidades, então, do conhecimento, certo? Então, fico por aqui e até a próxima aula.